né? Então, boa noite. Nós estamos começando hoje, né, a nossa aula de administração, né? Noções de administração em enfermagem. E postei aí no grupo a apostila, o pessoal de Angra também já está lá no grupo, a apostila da administração, tá? E até um pouquinho sobre a aula de hoje também, que nós vamos falar em dois momentos. Na, na próxima aula, eu também não poderei estar dando Zoom para vocês, porque eu não estarei nem aqui no município, então eu não terei acesso ao notebook para poder dar a aula para vocês. Então, portanto, hoje nós teremos as duas aulas, a de hoje e a da próxima semana, tá bom? Para a gente poder para não ficarmos atrasados. Então, nós teremos hoje dois momentos. Mas, independente disso, todos serão postados aí no grupo e na plataforma, né? Será gerado o link e aí eu passo para vocês, tá bom? Bem, a nossa disciplina, ela é uma disciplina também curta, de 40 horas, mas é uma disciplina que ela é muito importante, tá? Ela não deixa de ter a sua importância dentro da enfermagem. Bem, então ela começou, né, no dia 5 de julho. Nós teremos um recesso do dia 21 de julho a 3 de agosto. Então, a partir do dia 21 não teremos mais aula e retornaremos a partir do dia 4, que então é o nosso recesso. Então, iniciando no dia 9 de agosto e terminando a disciplina no dia 6 de setembro, tá? Na véspera aí de 7 de setembro. Teremos duas atividades, uma curricular e uma diversificada. A diversificada, ela é para ser entregue no primeiro dia de aula após o recesso, que é no dia 9 de agosto, tá? E a nossa avaliação curricular, então, será no dia 23 ou 30 de agosto, tá bom? Então, teremos aí bastante informação dentro dessa disciplina para vocês e nós também faremos uma atividade diversificada. E essa atividade diversificada eu pretendo falar um pouco mais adiante, tá? Antes de nós entrarmos aí no recesso, provavelmente no dia 19, eu passe para vocês a atividade diversificada, qual que será, tá? Essa disciplina, ela envolve praticamente toda a parte burocrática do que vem a ser o serviço de enfermagem, o que vem a ser um hospital, né? O que é um posto de saúde. Então, eu sempre falo que até me falta horas para ficar falando sobre essa parte de gestão, essa parte de administração mesmo, de papelada, de serviço burocrático, do que é o serviço, está envolvido nesta disciplina. E vocês precisam, né? Porque hoje nós estamos trabalhando numa área tecnológica. Então, hoje trabalhamos com prontuário eletrônico, hoje nós trabalhamos com outras tecnologias, trabalhamos muito, né, com as pesquisas. Então, ela acaba se tornando, eu digo assim, que é o mal necessário, nós termos
essas noções organizacionais, tá? Bom, e como então que surgiu essa questão da administração? Se vocês forem pegar aí na apostila, né, nós vamos bater apenas aí um papo, vamos falar sobre como tudo surgiu de uma forma geral, tá? Até para vocês terem esse entendimento. E eu sempre, como eu falei, né, na nossa última disciplina, eu procuro sempre fazer uma abordagem, né, em todas as nossas aulas e depois a gente faz aí uma revisão da apostila em si. Mas todos os nossos conteúdos estarão aqui dentro, tá? E botei também no grupo o slide da aula 1 e da aula 2. Mas, a princípio, né, o que é administração? Alguém pode falar o que é administrar? Bem, quando eu falo administrar, é um ato de planejar, de organizar, de reunir recursos, reunir pessoas, né? E se nós nos reportarmos a alguns anos atrás, nós não tínhamos tecnologia e nós vivíamos num mundo, digamos assim, de agropecuário, né? Nós tínhamos os animais, né, como fonte de produção, a pecuária como fonte de produção e dali vivíamos, né? Se nós olharmos na época dos egípcios, na época dos medievais, né, todos, o tempo inteiro, trabalhavam de uma certa forma com um fluxo organizacional. E eu sempre falo que até os egípcios, eles tinham eles eram um povo muito inteligente para sua época, porque eles traçavam metas, eles tinham papiros no qual eles faziam modelos arquitetônicos, né? Olhem aí as pirâmides. E eles, inclusive, foram dos pioneiros a trabalhar com a parte, inclusive, sanitária. Entre aspas, eles desenvolveram um sistema de esgoto, né? O que antes não existia. Mas, de qualquer forma, né, voltado para a área de saúde, vocês às vezes procuram ver aí os castelos. Os castelos, eles tinham um lago artificial, né, digamos, em volta deles. Então, você viu que tinha aquela ponte onde todo mundo passava e ali era água. Mas por que existia essa água na realidade? Vocês sabem por quê? Porque era ali que se jogava todos os dejetos da cidade. Porque se vocês forem ver esses filmes antigos, né, as cidades elas ficavam protegidas por essas grandes muralhas, né, e que se chamava aí, no caso, tinha uns castelos dentro, né, dessas muralhas, e em volta ficava ali a população. Então não existia um sistema de esgoto, não tinha vaso sanitário, nem descarga, nem tubulação, né? Então isso tudo era despejado. Mas de uma certa forma, era um sistema organizacional. Então tudo aquilo que se fazia, que se planejava, né, se tornava como um fluxo, né, de procedimentos, porém não existia uma fundamentação científica para isso. Apenas se fazia, né? Na questão de plantio, né, os fazendeiros eles sabiam qual era a época de colheita, quando que tinham que preparar o terreno, né? Então eles sabiam disso tudo, mas não tinha um controle, né, tão rigoroso. Por exemplo, não tinha um sistema de fichamento
de credores, né, de fichamento de distribuidores. Não existia dessa forma tão pontual. Da mesma forma, quando a gente aprende isso também na história, né, que foram os chineses que começaram o primeiro censo de matemática, né, de começar a ter essa noção da matemática, assim como os ingleses começaram a ter a noção dos dados estatísticos. Mas isso, gente, isso foi com o passar dos anos, não foi de uma noite para outra, tá? Isso, basicamente, ela começou, né? E até se eu for falar, eu vou ficar a noite inteira debruçada aí na história, porque ela é muito interessante e eu posso até a gente ficar aí uma noite falando sobre ela, né? Porque é muito interessante realmente essa parte histórica do desenvolvimento do ser humano, tá? E é muito prazeroso até falar sobre isso, sobre o quanto que nós evoluímos até administrativamente e dentro de um sistema social e organizacional, tá? Bem, baseado nisso, né, vamos dar aí um salto, porque eu não quero voltar à época das cavernas, né? Na época onde começou a roda, onde se descobriu o fogo, né? Vamos um pouquinho mais à frente, quando nós começamos a ter o período industrial, a reforma industrial, né? Justamente nessa fase que tudo começa a tomar um sentido, onde eu começo a ter fábricas com motores a vapor, onde eu começo a comercializar os meus produtos. É onde eu começo a ter a primeira fábrica de automóvel, né? Onde eu tenho a minha fábrica de tecidos, tá? Então, vocês imaginem, nessa época é que se começou a ter um fluxo de trabalho, um fluxo organizacional, tá? Isso eu estou resumindo um pouco a história, tá? Mas como que era, por exemplo, quando começou a surgir os primeiros automóveis, porque até então o nosso meio de transporte era puxado por animais. Quando surgiram os primeiros carros, né, os primeiros automóveis, eles eram criados de uma maneira desordenada, ou seja, eles fabricavam automóvel por automóvel. Então, primeiro era banco, roda, capô, motor, eles fabricavam um carro, aí depois fabricava outro carro, e assim também foi nas indústrias, né? Nós não tínhamos uma produção em série, eu tinha sempre algo único por vez. Lógico que com o crescimento populacional, crescimento demográfico, né, com a evasão, né, do povo saindo da lavoura, e migrando para a parte mais urbana, quer dizer, saindo da rural, passando para a urbana, esse perfil populacional ele foi se modificando. Da mesma forma, vieram as imigrações mesmo, né? Os outros países vindo para, por exemplo, aqui para o Brasil. Então, essa miscigenação, essa mistura de saberes e de culturas faz com que a população, faz com que os homens comecem a pensar. Então, eu tenho as faculdades, eu tenho as escolas, e aí começa-se os ensinos, começam-se a sair
do poder de poucos, né? Que apenas alguns eram detentores de conhecimento e passam, tá, a ir para esferas mais adiantadas. Ou seja, o que eu tinha poucas pessoas que entendiam ou que eram alfabetizadas, né? A partir do momento que esse empresariado ele sente a necessidade de que eu preciso manter uma indústria e que eu não vou mandar sozinho e que eu preciso ter pessoas que possam gerenciar comigo, ele passa a ter a necessidade de ter um esclarecimento maior do que aquela pessoa precisa fazer. E para isso, essa pessoa precisava estar o quê? Alfabetizada e capacitada. Então, gente, isso tudo que eu estou falando foi uma constituição de valores dentro de um período socioeconômico e político internacional. Tá? E lógico que nós tivemos países mais favorecidos e países menos favorecidos. Por exemplo, Inglaterra, Espanha, né, a própria China, né? Lógico que tinha um patamar de desenvolvimento bem diferente do que era aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, gente, esse desenvolvimento, né, ele veio no boom do crescimento industrial, que foi a Revolução Industrial, onde eu começo a ter o bondinho, né, os bondes, né, onde eu começo a ter meios de transportes coletivos, porque até então poucas pessoas tinham carro, né, e depois começam a ter os bondinhos para poder transportar os trabalhadores para essas empresas. E, lógico, associado a isso, pessoas, né, pensantes, digamos assim, começaram a entender que havia a necessidade de modificar o costume da geração, né? Então, houveram as teorias. A partir daí, né, começamos a ter os princípios de administração. Ou seja, precisamos ter um controle, precisamos ter um direcionamento, precisamos saber agir de uma forma, né? Então, eu preciso negociar os meus insumos para produzir o meu produto e distribuir e negociar esse produto, tá? Então, esse fluxo, ele teve que se adequar de acordo com o desenvolvimento tecnológico, né? E de acordo com todo esse eixo político-econômico, tá? Então, partiu-se para teorias, ou seja, pessoas pensantes, filósofos, matemáticos, engenheiros, começaram a traçar métodos de trabalho organizacional. Então, dentro desses métodos organizacionais é que surgiram as teorias, que são os princípios da administração, tá? E é lógico que, inclusive, isso aí está na página 13 da apostila, que vocês podem estar aí lendo, tá? Mas é muito interessante falar que nós partimos de dois momentos dentro da nossa área de saúde, tá? Agora, vamos para vocês entenderem um pouco melhor. Em 1841, né, veio aí a questão do Henri Fayol,
né, que são as teorias de Fayol, esse cara, ele tinha lá a sua fábrica de automóveis. E o que ele observava? Em que eu gastava muito tempo produzindo um carro. E ele produzia um carro por vez. Era dessa forma que ele trabalhava, né? A fábrica, que no caso era a Ford, né? Também, que também é o princípio fordiano, que é uma outra teoria, tá? Mas o que ele preconiza? Que tínhamos que ter um princípio administrativo. Tínhamos que desenvolver funções, tínhamos que desenvolver setores, né, de trabalho. E aí vamos partir do caso do Taylor, do Fayol e do Ford. Henry Fayol, né, que ele também é um cara fabuloso, né, que foi uma teoria em que ele ingressou, tanto ele, Taylor, Ford e Fayol, foram os precursores das teorias administrativas. Então, houveram vertentes de teorias administrativas. Vamos colocar a sequência dessas teorias. Primeiro, que a partir do momento em que eu tinha um complexo, por exemplo, uma indústria, né, onde eu tinha pessoas trabalhando, eu precisava desenvolver princípios administrativos, ou seja, eu precisava entender que aquelas pessoas precisavam de um direcionamento. Por exemplo, uma fábrica de tecido. Então, as pessoas iam chegando ali e elas por si só começavam eu quero um tecido estampado, então eu vou fazer o preto, vou tingir um vermelho. Não, né? Da mesma forma, uma fábrica de sapato. Então, quer dizer que a pessoa ia lá, hoje eu vou resolver fazer um modelo boneca. Não, eu vou fazer hoje saltinho. Então hoje eu vou fazer o modelo masculino. Vou fazer uma bicicleta. Eu vou fazer uma bicicleta rosa, que hoje eu só quero rosa. Ou fábricas aleatórias, tantas outras. Então, esses princípios administrativos, eles começaram a se preocupar com o processo de administração. Tá? Então, o Taylor, por exemplo, ele desenvolveu a administração científica. O que era isso, né? Era uma administração funcional, onde eu tinha grupos de pessoas, onde eu desempenhava papéis, funções e eu delegava para pessoas chaves, que no caso seriam os chefes de setores, atividades para ele desenvolver com outras pessoas, com outro grupo. Então, a partir deste momento, eu começo a ter, né, o princípio da administração científica, no qual ele infere que há necessidade de eu ter uma especialização. O que é isso? Onde eu preciso ensinar as pessoas a desenvolver o seu trabalho e a sua função. Então, dentro de uma fábrica, eu preciso entender qual é a função, qual é o objetivo daquela minha fábrica, tá? E a partir daí, no qual eu desenvolvi essa divisão de setores, eu começo a capacitar as pessoas.
Para quê? Para que elas possam desenvolver melhor o seu papel na produção e no objetivo daquela empresa. Então, esse é um objetivo, é um princípio, é uma teoria administrativa, no qual há a necessidade de que eu tenha pessoas dirigindo um grupo de pessoas para desenvolver determinadas funções. A partir daí, eu consigo entender os setores necessários que existem da fabricação de um sapato, por exemplo. E que eu preciso entender que eu tenho a área de produção, mas também tenho a área administrativa, né, dos recursos de venda, de compra de insumos. Como eu também tenho a parte gerencial de recursos humanos. Quantos funcionários eu preciso ter naquela empresa para produzir aquele produto no qual eu tenho meu objetivo? Entenderam? Então, partiu daí, né, essa teoria, ok? E essa teoria, na realidade, foi a teoria, que é a teoria científica de Frederick Winslow Taylor, ok? E também eu tenho a teoria clássica do Henri Fayol, que é lá de 1841, tá? O Henri Fayol, o que ele coloca também, né, para organizar o seu serviço, tá? O que ele coloca? Que ele precisa, para desenvolver um bom trabalho, ele precisa, até tá aí na página 14, prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Então, dentro de um processo de trabalho, o que o Fayol coloca? Que toda a empresa tem funções, tá? E que essas funções, ele começa a entender que são funções técnicas, comercial, financeira, de segurança, contábil e administrativa. E dentro dessas técnicas, né, dessas divisões, ele consegue desenvolver as funções de prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. O que significa? Que a partir daí eu começo a ter responsabilidades administrativas, eu consigo identificar as autoridades que tem dentro daquele trabalho e eu também consigo desenvolver a divisão de trabalho, né? Seguindo, inclusive, uma centralização até hierárquica, tá? Então, é a partir daí em que eu começo a entender que eu preciso ter processos de trabalho, tá? É muito interessante que o Ford, né, quando ele abre a fábrica dele, né, de automóveis da Ford, por isso que tem o seu nome, ele também, em cima dessas teorias científicas, ele começa a entender e trabalhar em série. E ele consegue, no caso, o Ford, ele trabalha o tempo. Ou seja, quanto menos tempo eu desenvolver uma tarefa, maior será a minha produção. Entenderam? Então,
o tempo que eu gastava para produzir um carro, ele começa a entender que a partir do momento em que eu tenho meus processos de trabalho, eu tenho chefes de setores, no caso, pessoas treinadas especificamente para desenvolver determinadas atividades, eu consigo montar vários carros no mesmo tempo em que eu montava antigamente um carro. É o que nós hoje, ainda hoje, fazemos no sistema de produção em série, que nós temos aqui na nossa região, a Ford, a Nissan, né, a Arno, tá? O que eu faço? Eu não monto um ventilador ou um liquidificador por vez. Então, eu tenho uma série. Então, eu vou colocando o piso do carro, então, piso, vários carros com piso. Depois vai andando, digamos assim, entre aspas, numa esteira. Dali, coloca-se as rodas. Dali, os eixos. Dali, o motor.